Cara, eu queria saber um pouco da sua história. A gente estava conversando um pouco sobre isso. Sim. A gente vê pelos seus posts, você tem uma origem bem humilde, né, cara? Então eu queria que você contasse pra gente sua história desde lá quando você era criancinha e como tudo foi acontecendo. Eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro, uma família de quatro, né, pessoas. Eu tenho mais um irmão que é mais novo, o Anderson. Hoje em dia ele é sargento do choque da Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro. Também Legal. atleta, já competiu. Inclusive ganhou um campeonato aqui da BRAF, né, a federação que tem aqui no Rio de Janeiro. Parabéns. Minha mãe e meu falecido pai. Faz 2 anos e meio que meu pai não está mais entre a gente. Minha vida começou aqui no Rio de Janeiro. Meu pai veio do Espírito Santo. Meu pai, ele morava numa cidade chamada Cachoeiro do Itapemirim. E meu pai saiu do Espírito Santo, ele criou ele fez uma horta, que é onde ele cultivava, né, hortaliças, cebolinha, alface, tomate. Ele ia para a cidade para vender, Tá. para comprar passagem para vir para o Rio. Ele comprou a passagem, veio para o Rio, conheceram minha mãe, casaram, alugaram uma casa e constituíram essa família, e meu irmão. Com 9 anos de idade, meu pai ficou desempregado, perdeu o emprego, trabalhava na Itapemirim, auxiliar de serviços gerais. E naquela época estava muito difícil de se ter emprego, né? Então, meu pai ficou um período de 2 anos desempregado, onde a gente passou por muita dificuldade, muita. Quando eu falo dificuldade, claro, isso não é vitimismo, tá? Isso é para que outras pessoas se conscientizem e tirem um aprendizado. Porque é quando você chega no limite, no fundo do poço, que as coisas acontecem, com a permissão de Deus. Então, dos 9 aos 11 anos de idade, a gente não tinha o que comer, Miguel. A gente não tinha nada, nem farinha, nada, nada. Os potes tudo vazio, com teia de aranha. E a gente Nossa. vivia de doação das pessoas da igreja. As pessoas da igreja viam a nossa necessidade, chegavam com 1 quilo de arroz, 1 quilo de farinha. O meu pai, ele saía de casa 8 horas da manhã e ele de porta em porta de açougue, pedindo as sobras de carne que geralmente era jogado para os cachorros, as pelancas que eram jogadas fora, para reutilizar e de alguma forma a gente fritar aquilo e poder comer. A minha mãe, à noite, ela dava farinha com açúcar para a gente, que era o que dava saciada e a gente conseguia controlar, para esperar o dia seguinte para ir para o colégio e no dia que tivesse Puta, merenda, a cara. gente conseguisse se alimentar da merenda do colégio, que era a única refeição que a gente teria no dia. Com 11 anos de idade, meu pai se empregou de novo, a gente foi morar em Salvador. Morei em Salvador até os 16. Meu pai ficou desempregado novamente e a gente voltou para o Rio. Dos 16 aos 17, eu trabalhei com meu pai na Dutra de Chapa. A gente levava um cartaz de papelão, esperava os caminhões vindo de São Paulo, é a rodovia Presidente Dutra, para quem não sabe. O caminhão via e o motorista vinha sem ajudante. Geralmente ele tinha que fazer alguma rota de mercados para descarregar essa Tá. mercadoria. Ganhava R$ 15. R$ 15 para trabalhar o dia todo. A minha mãe ela preparava um Tupperware com 500 gramas de macarrão, só temperado com extrato de tomate, e uma salsicha. Essa era a refeição que eu tinha para o dia todo. Só que no caminhão não tinha como conservar. Então eu comia metade de manhã, quando eu ia comer a outra metade na parte da tarde, já estava estragado. Então só ficava com meia refeição o dia todo, para descarregar caminhão de papel higiênico, fardo de arroz, fardo de sal, fardo de açúcar. Pegava às vezes um caminhão 9 horas da manhã e chegava em casa 11 horas da noite. R$ 15 que a gente ganhava. Com 17 anos de idade, 17 para 18, eu andando pela rua, eu vi um lixão e um montão de revista. Aí tinha umas revistas de mulher pelada, umas revistas de Ah! culinária, Playboy, umas Sex, umas Peterhouse, o pessoal vai entender. E tinha também umas duas, três revistas escrito Super Treino. Ah, E super nessas treino. revistas, isso, nessas revistas eu vi uns caras, uns negões super vascularizados, forte. Eu olhava aquilo ali e falei, caraca, Mas nessa época peraí, eu ô nem tinha. Carlão, você não confundiu as revistas, não, né? Falou Não, que não era negócio G Magazine, não. vascularizado aqui, gigante. Não, Não, era os não era G bodybuilder. Magazine, não. Deus me livre. Tá, Lá ele. tá. Então, o que acontece? Eu peguei essas revistas, olhei assim e falei, caraca, que legal. Até esse momento eu não tinha conhecimento nenhum sobre fisiculturismo. E Ah, foi logo cara, na época que entendi. surgiu o Bambam também. Big Brother Hum, 2001, Bambam tinha um físico que naquela época chamava atenção, não era de atleta, mas pelo tamanho, pelo volume chamava atenção. Eu comecei a ler aquela revista, né? Era até o Dennis James na capa, na época. Eu olha, não lembro.
Eu lembro que depois Marcou. eu vi e sabia que era ele. E aí o que eu fiz? Eu falei, cara, eu quero ficar assim. Eu ia para a praça de manhã, a praça tinha uma barra e uma paralela. Eu fazia barra e paralela de manhã, fazia barra e paralela meio-dia e fazia barra e paralela à noite, todo dia. E comia 2 pães, porque eu achava que o pão com manteiga ia me deixar forte, era a única refeição que eu tinha no dia. Só Certo. que aí começou a ficar, sabe? Eu comecei a fazer muita barra, muita paralela e não estava desenvolvendo. Um amigo falou assim, cara, eu tô treinando numa academia, vai lá pra você dar uma olhada. Só que a gente vivia muito simples. Eu usava uma Havaiana, aquela Havaiana mais baratinha que tinha, aquela azul, né? Só que a minha já Sim. tinha soltado a ponta, então eu tinha colocado um prego, né? Um clips, para não soltar Entendi. mais. E nessa simplicidade eu fui na academia. Quando eu cheguei na academia, a academia tinha um vitral, que de dentro você via que estava chegando lá de fora um bicicletário. Quando eu me aproximei do bicicletário, o pessoal veio todo de encontro ao bicicletário, achando que de repente eu queria roubar a academia. Que eu estava Puta rondando ali, situação. olhando, o pessoal falou, pô, será que esse cara quer roubar? Aí a dona chegou próximo e falou, pois não, o que, que você deseja? Não, eu queria saber o valor da mensalidade. Ela é R$ 25. Meu pai naquela época ganhava R$ 400. Se a gente tira 25, deixava de comprar uma mistura, deixava de comprar um arroz ou feijão, a gente não teria o que comer. Aí eu propus para ela o seguinte, só não está precisando de ninguém para trabalhar, não? Ela falou, mas o que você faria? Eu falei, não, eu limpo o banheiro, eu guardo o peso, eu varro o chão, em troca a senhora deixa eu malhar. Aí qual seria o horário? Eu falei, não, eu posso ficar o dia todo aí. Ela, tá bom. No dia seguinte, cheguei lá às 6 horas da manhã, em jejum, que não tinha nada para comer. Quando eu cheguei, limpando, chegava alguém, eu treinava com essa pessoa. Quando era 1, 2 horas da tarde, chegava outra pessoa, eu treinava também. Quando era Cara, noite, fechar, chegava outro grupo, o grupo da noite. Eu treinava de novo à noite. Eu treinava em 3 períodos, entendeu? Às vezes, 3 musculaturas diferentes ou a mesma musculatura, para mim não importava. precisava E a aproveitar, academia né, fechava. Carlão? Hã? Precisava aproveitar, né? Claro, pô, uma dádiva dessa. Mas E a academia você já fechava era um cara. meio-dia. Mas então, mas assim, antes de você continuar, você já era um cara grande naquela época? Não, 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 não. Era bem magro. Nessa época eu era bem magro, entendeu? Então, aí o que acontece? Meio-dia às 2 a academia fechava. E na academia vendia açaí, vendia, fazia shake de whey, banana. Eu aproveitava que a academia fechava do meio-dia às 2 e fazia um shake para mim. Era a única refeição que eu teria pro dia todo. Porque eu ficava de 6 horas da manhã até 10 da noite na academia. Eu Mano ia do para céu. academia, na época todo mundo botava um tênisinho bonitinho, Mizuno. Eu ia de sapatênis, que era um sapato social, uma meia social, aquela meia de pastor, né? Aquela meia de igreja, uma bermuda, que minha mãe tinha comprado numa Meio liquidação pastor. do brechó, e uma camisa gola polo. Só que a camisa gola polo, você vai malhando, suando, o cheiro fica insuportável. Então as pessoas ficavam debochando, me zoando. Olha ele aí, olha o cheirinho, olha o azedo. Pô, não tá sentindo não? E você às vezes não sente, né? E É. todo mundo ia pro canto e ficava debochando, zoando. Todo podcast que eu vou, todo lugar que eu vou, eu falo desse colega. Até que surgiu um rapaz, Vinícius, o nome dele. Ele tinha acabado de ir para uma micareta no final de semana. Micareta é aqueles carnavais fora de época que tem no Rio. E era o Certo. Asa de Águia. Ele pegou o abadá, ele foi para essa micareta e me deu, que era uma camiseta que você lavava no dia seguinte e já estava pronta para você reutilizar. Ele ficou com pena e me deu essa camiseta. Foi a primeira pessoa que chegou e me deu uma coisa. Falou, toma para você. Com 18 anos, eu ingressei na carreira militar pelo alistamento, né? Aqui no Rio Ô, de Janeiro. Carlão, antes de você Uma. continuar na parte militar, cara, é assim, você teve tudo, pelo que você tá contando, toda a dificuldade, e como você falou, não é uma questão de vitimismo, é uma questão de conscientização das pessoas, porque muita gente acha que não existe pobreza, que não existe situação difícil, que é invenção da mídia, que é todo esse negócio que não tem preconceito. Miguel, Então, deixa eu só te assim, interromper um minutinho, se você me claro, permite. Eu sei que tem gente que está passando por situação muito pior hoje em dia. ah, Mas eu falo para vocês, pela minha experiência, olhando para essa câmera aqui, eu falo para vocês pela minha experiência. Uma das piores sensações do mundo é a sua barriga doer, desculpa. Eu sempre me emociono porque é forte. claro, De você não ter o que comer. As pessoas não têm a noção, a real noção, o que é você passar fome. De você ver alguém comendo alguma coisa na sua frente, a sua boca salivar, porque você não pode ter acesso àquilo. Quantas vezes que eu chegava em locais, eu sabia que minha mãe não tinha dinheiro,
eu vi uma criança comendo um chocolate, comendo um doce, e a gente olhava pro chão, porque se a gente olhava, parecia que a gente estava encarando, porque. E era um olhar É, de fome, porque a gente não tinha acesso. E é muito difícil, gente. É muito difícil. Para mim é difícil. Quantas vezes que eu peguei minha mãe na cozinha, Miguel, de joelho dobrado, pedindo a Deus que Deus providenciasse alguma coisa com o pote na mão e o pote vazio. Então, eu falo para todo mundo hoje em dia: valoriza o grão de arroz que tem na sua casa. Hoje, o maior prazer que eu tenho na minha vida é ver minha geladeira cheia e a minha despensa cheia. Não tem coisa melhor para mim. Não tem. Não estou fazendo demagogia, não estou fazendo, não estou sendo hipócrita. A melhor coisa do mundo para mim é ver a minha despensa e a minha geladeira cheia. É eu poder chegar e com falar assim: eu quero certeza. comer isso. E eu ir lá e poder comer. Com certeza, cara. Com certeza. E, cara, você passou por tudo isso, por. Você passou fome, você passou provação, você passou por preconceito. Você tinha Sim, tudo, cara, tudo pra tomar um outro rumo na vida. Pra ser um cara revoltado, pra ir pra criminalidade. O que que te fez, cara, seguir nesse caminho de ser um cara família. trabalhador? Primeiramente, a minha mãe sempre foi, independente de religião, tá, gente? Deus, ele é o autor da vida, eu não discuto religião. Cada um tem a religião que quer. A minha família sempre foi, eu fui nascido e criado no Evangelho. E a minha mãe sempre foi uma mulher, a fé que eu tenho hoje, que eu posso alcançar coisas impossíveis, é a fé que minha mãe tinha, que um dia a nossa vida ia melhorar. É a fé que a minha mãe tinha quando ela dobrava o joelho pedindo a Deus que providenciasse alguma coisa. Então, a minha família sempre teve fé. E mesmo com toda a dificuldade do mundo, a minha família criou a gente, aí, meu irmão, homens de um caráter que é difícil. Pois é. Porque aonde eu morava, todo mundo falava que, meu irmão, a gente não seria nada. Seríamos bandidos, que ninguém chegaria a lugar nenhum. Entendeu? Todo mundo falava, esses dois aí vai dar para nada. Pessoas da nossa família falavam que ninguém ia dar para lugar nenhum, ninguém ia chegar a lugar nenhum. Aí tem pessoas que falam assim, o Carlão, todas as vezes ele conta a mesma história e se emociona. Gente, Tem que eu contar, sei que cara. Tem que contar. internet é terra de ninguém, mas eu falo isso para mostrar que aonde Deus me trouxe hoje, tudo que eu já passei e onde eu estou. Então, quando você estiver passando por um momento de turbulência, um momento difícil, lembra que pode ter pessoas que estão em situação 1000 vezes pior que a sua. E, Carlão, é muito importante você falar, sempre contar essa história, porque sempre vai ter gente nova te vendo. E você sabe disso. Às vezes a gente não tem essa noção do tanto de vida que a gente impacta, do tanto de gente que a gente atinge, do tanto de gente que a gente olha e tá precisando de uma palavra, precisando do incentivo, cara, do encorajamento para continuar. Então eu acho que a sua história traz isso. É algo que você, com a sua palavra, pode passar e ajudar muita gente. Então eu acho que você tem sempre que falar, nunca se envergonhar e sempre passar isso à frente, porque Não, mas de cara, é um maneira negócio nenhuma. louco pra Mas de gente. maneira nenhuma eu vou me envergonhar nunca. Eu só estou falando que tem Exato, gente que exato, fala. Eu não paro nunca. Aonde eu exato. for, Não importa que quem fale, porque tem a internet, não. tem os haters, mas, cara, Tô nem aí, Miguel. com a nossa vivência e com o que a gente passou, cara, a gente consegue mudar vidas. Então, acho que você muda muitas vidas hoje, quase 400 mil, e só cresce, né? Só cresce, É leva isso aí. alegria. É muito legal, cara, poder saber disso. Aí você foi pra carreira militar. Isso. Aí eu fiquei durante um período no Exército. Seu irmão já Nesse. tava. Como que Hã? tá? Seu irmão é mais novo que você ou mais velho? Meu irmão é mais novo. Meu irmão tem 36 anos. Ele é dois Não. anos mais novo que eu. Então você chegou lá antes dele. Você foi Nem pro. sim, muito antes dele. Tá. Então, eu ingressei na carreira militar pelo alistamento. Fiquei um período no Exército. No Exército, eu tive um salário, né? Então, isso já me proporcionava a questão de poder pagar uma academia, de poder ter acesso a outras coisas, a uma alimentação melhor. Então, desde lá para cá, eu nunca mais parei. Fiquei um período que eu tinha que ficar no Exército. Quando eu saí do Exército, fiquei um período parado. Aí eu comecei a ter contato com bebida alcoólica. Mesmo tendo contato com bebida alcoólica, eu bebia e treinava. É aquele cara que, o marombeiro de academia que a gente fala, né? É o cara que come besteira, bebe, no outro dia ele tá lá, suando cachaça, treinando. Eu era Certo. um desses caras. E fiquei um bom período dessa maneira, treinando, bebendo, comendo. Eu cheguei a bater 143, 144 quilos. Mais gordo, Gordo, obeso, obeso. totalmente acima do peso.
É uma alimentação totalmente desregrada, consumindo bebida alcoólica, churrasco todo dia, dessa maneira. Tem uma época que eu bebia quase todos os dias. E quando foi no ano de 2000, final de 2021, minha mãe passou mal e eu fui para socorrer minha mãe e meu irmão. Nisso a gente socorreu, levou ela, foi medicada. Quando a gente voltou para casa dela, meu pai se encontrava deitado numa cama. Meu pai trabalhou a vida toda, um ano que ele tinha se aposentado. Ele estava com 63 anos, se aposentou com 62. Minha mãe falou: tem uma semana que seu pai não levanta da cama. E meu pai é aquele cara da roça, né? Era aquele cara truco, que estava sentindo dor, estava passando mal, mas ele Mas achava que tava lá. mastigar um boldo resolvia, tomar um chá de carqueja resolvia, era desse jeito. E deitado na cama. Aí a gente teve que pegar ele, à força, levar para o hospital. Quando chegou no hospital e fizeram a bateria de exames, constatou que ele tinha metástase óssea, já Ai, estava em velho. fase terminal. E o médico, quando deu essa notícia, foi desesperador, porque a gente nunca imaginou que um cara forte que nem meu pai, de uma hora para outra, eu nem sabia o que era metástase no Miguel. Pela falta Sim. de buscar essas coisas, né? A médico explicou que é quando o câncer toma todo o corpo. No caso do meu pai, tinha tomado toda a alçada dele, entendeu? Mostrou as manchas cinzentas, que eram os tumores e tal. E falou: a única coisa que a gente pode fazer por ele é deixar ele internado para dar uma morte digna para ele. E esse processo demorou durante 12 dias. Todo dia eu visitava meu pai, eu dava banho no meu pai. E no último dia, ele já quase convalescendo, ele virou para mim e falou assim: meu filho, cuida da sua mãe, cuida do seu irmão, tá? E toma jeito. Meu pai falou isso para mim. E eu olhei para ele e falei assim: a partir de hoje, nunca mais eu bebo. E eu vou mudar de vida. Quando foi no dia seguinte, meu pai faleceu. E desde esse dia eu falei: nunca mais. E passou-se o período de velório, foi na época da pandemia. Meu pai foi enterrado numa cova como tipo qualquer um. Não podia ter pessoas no velório, não deu, porque pandemia, né, tudo se contaminava. Só eu e meu irmão que a gente foi. É uma sensação assim. Eu sei que meu pai hoje em dia ele está lá no céu cuidando da gente, olhando, mas por muito tempo eu não tive próximo do meu pai. Por muito tempo eu deixei de estar perto do meu pai. Por muito tempo eu deixei de abraçar meu pai. Por muito tempo eu deixei de falar que eu amava meu pai. E a gente dá valor quando a gente perde. Então, outro recado que eu deixo para você é por aprendizado na pele. Valorize as pessoas que você ama. Valorize seu pai, valorize sua mãe. Se você tiver a oportunidade de falar que ama, fala que ama. Isso não é vergonhoso, gente. Porque futuramente você pode se arrepender por algo que você não tenha feito.